Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez nós vamos continuar a nossa série no Sermão do Monte, o sermão mais famoso de Jesus. Hoje nós vamos entrar de fato nas bem-aventuranças. Na semana passada nós falamos sobre o que significa a palavra bem-aventurado. Jesus vai começar o seu sermão com uma série de bem-aventuranças, ou com uma série de descrições acerca das características dos cidadãos do seu reino, o reino dos céus, o reino que ele veio instaurar na terra. Bom, a primeira está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você pensa sobre pobre em espírito, o que vem à sua mente? Alguns podem pensar em pobreza material, outros podem pensar numa pessoa que ela é meio sem muito letramento, educação, ela é mais tem uma pobreza de espírito no sentido que ela não lê muito livro, talvez que ela não tenha muito conhecimento, mas não é sobre isso que Jesus está falando. Esse livro aqui, a câmera está ao contrário, então vai ficar ao contrário. Mas enfim, esse livro aqui, As Bem-aventuranças, de Jerry Bridges, é um livro que tem me ajudado bastante a entender um pouquinho melhor sobre as bem-aventuranças. Recomendo que você adquira. E aqui o autor ele vai dizer que a palavra pobres é a palavra mais forte, uma palavra muito forte para pobreza aqui no Novo Testamento. Ela não significa apenas pobreza, mas significa miséria, desamparo total. A imagem que Jesus quer nos mostrar é como se fosse de um mendigo, que ele é incapaz de fazer qualquer coisa para sair da sua situação de pobreza. E aí você pensa, então ele está falando sobre miséria mesmo. Né, mas que coisa estranha. Um miserável faz parte do reino dos céus? Mas espera lá. Quando você pensa na segunda parte da expressão, em espírito, Jesus está querendo dizer de algo espiritual, de algo interior. Ele está querendo dizer uma pessoa que sente-se miserável espiritualmente ou interiormente. Portanto, é mais do que simplesmente ser uma pessoa que não tem recursos financeiros ou uma pessoa que não tem letramento. Jesus está querendo dizer que os pobres em espírito são aqueles que reconhecem a sua falência espiritual. São aqueles que reconhecem que são indignos diante de Deus. São aqueles que são arrependidos, que entendem a sua pecaminosidade, a seriedade do seu pecado diante de um Deus que é santo, que é justo, que é bom, que criou todas as coisas perfeitas e que, apesar disso, nos rebelamos contra Ele. Então é aquela pessoa que se sente indigna, é aquela pessoa que se sente a sua pecaminosidade, a sua culpa diante de Deus e sabe que ele não pode fazer nada para consertar isso, a não ser clamar por misericórdia. É um sentimento de miséria espiritual. Alguns personagens na Bíblia já sentiram isso. Você vê, por exemplo, no Antigo Testamento, Isaías, um profeta de Deus, que talvez seria considerado a pessoa mais pura e santa na sua época. Certa vez, no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. E aí ele vê numa visão Deus sentado no seu trono, com toda a sua glória e esplendor, e os anjos em volta do seu trono o adorando. Enfim, eles tinham que cobrir com o seu rosto com as suas asas, para não ver a santidade e a grandeza de Deus. Nesse momento, Isaías cai em si, com o rosto em terra, e ele clama: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. Né? Ele pensou que ele ia morrer, e aí ele reconhece, ele admite a sua pecaminosidade. Né? Ele entende o quão vil ele era diante da santidade tão majestosa de Deus. Quando a gente encontra quem Deus é, quando a gente tem um encontro com a santidade, com a grandeza de Deus, a gente percebe o quão sujo a gente está e o quão indigno a gente é. Mas no Novo Testamento também tem um outro, chamado Pedro. O apóstolo Pedro, quando ele se vê diante de Jesus pela primeira vez, e Jesus faz um milagre
maravilhoso, de uma multiplicação ali dos peixes no seu barco. E aí, depois daquela pesca maravilhosa, Pedro, sabendo quem ele era, está diante de Jesus e ele diz: Senhor Jesus, afaste-se de mim, pois sou homem pecador. É exatamente essa a postura. A primeira característica do reino dos céus é o reconhecimento de que você não merecia estar ali. É exatamente sobre isso que Jesus está falando. Mais do que isso também, o pobre em espírito é aquele que depende de Deus e reconhece que depende de Deus para tudo, principalmente para a sua salvação, para a salvação da ira de Deus. Isso é diferente de autocomiseração. A autocomiseração é aquela falsa humildade. É falar, oh, coitadinho de mim, eu sou tão pequeno, eu sou tão ruim e tudo mais, e buscando como se fosse assim, pedindo que as pessoas o elogiassem por sua modéstia ou por sua humildade, dizendo, olha como ele é humilde, olha como ele se vê. Isso é uma falsa humildade, isso é uma falsa busca pela pobreza em espírito. Isso aí resulta em receber elogios das pessoas. Mas o verdadeiro arrependimento, a verdadeira pobreza em espírito, resulta em confissão de pecados diante de Deus. Foi isso que Isaías fez, foi isso que Pedro fez, foi isso que Jesus espera que os cidadãos do seu reino façam. Mas há uma promessa para aqueles que são pobres em espírito. Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira e mais importante, talvez, das bem-aventuranças, porque ela fundamenta todas as outras. Se não somos pobres em espírito, não seremos aqueles que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e por aí vai. Por quê? Porque aqui fala sobre entender quem realmente somos diante de Deus. Não merecíamos estar no seu reino. O reino de Jesus faz parte daqueles que não mereciam estar ali. Jesus, ele veio para aqueles que são pecadores e que reconhecem a sua pecaminosidade diante de Deus. E a promessa é: Deus não nos lançará fora, mas ele nos acolherá. Lá no Salmo 51, versículo 17, o salmista, que é Davi, havia caído em um pecado muito grave de adultério e de assassinato. E aí ele é confrontado pelo profeta Natan, e ele cai em si, ele se arrepende e chora amargamente pelo seu pecado. E ele entende a vileza do seu coração. E ele faz uma oração a Deus, que é o Salmo 51. E lá no versículo 17 do Salmo 51, ele, entendendo o seu arrependimento, ele ora a Deus. E aí ele diz uma das coisas mais belas do Salmo. Ele diz o seguinte: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que o salmista está querendo dizer é: se você é pobre em espírito, você encontrará graça, você encontrará perdão. Deus não despreza aquele que tem o coração quebrantado. Talvez nessa segunda-feira, mais do que pedir a Deus qualquer outra coisa, seja o momento propício para você pedir perdão. Confesse seus pecados ao Senhor. Seja um pobre em espírito. Peça o quebrantamento do seu coração e a verdadeira humildade. E eu posso te dizer uma coisa certa, de que o reino dos céus é seu. Que Ele te abençoe.